Bora lá, guerreiro! Aula 1, capítulo 1, fonologia, ok? É aqui que você inicia o seu estudo na área da gramática. Esse conteúdo, essa aula que eu elaborei aqui, veio do curso do Hernani Terra, curso Prática de Gramática Hernani Terra. É um livro. Você pode estar adquirindo esse livro, tá? Geralmente as bancas de concurso fazem as questões baseadas nesse livro, tá? Você pode dar uma puxada lá no edital. Se tiver citando o livro do Hernani Terra, provavelmente eles pegaram algum exemplo daqui e botaram lá. Isso acontece muito na banca de concurso, beleza? Então vamos lá. O capítulo 1, fonologia. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, o que vai ser abordado nessa aula. Porque, na verdade, nem é uma caneta, né? Uma mesa de digitalizador, é um tablet que eu estou usando. Então, dá uma olhada aí, ó, em tudo isso aqui que você vai aprender nessa aula, beleza? Vamos lá, ó. Coloquei para vocês conceitos iniciais, né? O que é a fonologia? A fonologia, ela é o estudo dos sons. Como é que é isso uma parte bem simplificada? Eu coloquei aqui, ó. De início, galera, as pessoas conversavam, emitiam sons. E depois começou a surgir a necessidade de fazer representações por letras. Então, algo escrito, né? Algo que imitasse o som do que eles estavam emitindo. É uma parte, a menor unidade sonora que você consegue reproduzir. Porque a gente tem, vamos supor, casa. Cada letra dessa aqui é um som que você emite, certo? Cada palavrinha dessa aqui, a gente tem um som diferente. O T, por exemplo. T, T. Esse é o som do T. O T não tem som de T, ele tem som de T, T. E o fonema, ele pode ser representado ali, ó, por uma única letra, igual eu falei para você, só a letra T. Isso aqui é um fonema, ele tem um fonema, tem a parte dele, T, T. Por mais de uma letra, ou seja, eu tenho ali então o R, R. Esses dois representam um fonema? Sim, representado, inclusive a gente vai ver mais para frente que isso daí é um dígrafo. Uma letra podendo representar mais de um fonema, o que é um exemplo bem prático disso é táxi. 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 Então na palavra táxi a gente tem uma letra, a letra K, só que ela representa dois fonemas, ó. Ela tem esses dois sons, táxi. Táxi. Então tem duas letras representando um único som. Aí vem aqui, ó, uma letra com fonemas distintos, fonemas diferentes. Eu posso citar aqui então pôde e pode. Então ali eu tenho o quê? Uma letra, só que elas estão produzindo sons diferentes. Inclusive temos ali uma acentuação gráfica, já para indicar como que você vai pronunciar aquele O. Beleza? Até aí tudo bem? Para a próxima. Os dígrafos. Quando você vê essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha maldita aqui, ó, dígrafo. Isso aqui vai te assombrar nos concursos. Di é dois. Grafos. Duas gravações, duas letras. Então você vai ver duas letras representando um som. Duas letras é igual um fonema. É o encontro de duas letras para representar um fonema, beleza? Então, os dígrafos a gente vai dividir ele em dois. Os consonantais. Os consonantais é o quê? Trabalha com consoante, guerreiro. E os vocálicos, que são com vogais. Sempre quando você vê dígrafo vocálico, a palavra vocálico está representando que está falando de vogais. Parece óbvio isso, mas não é. Não é óbvio. Eu tive dificuldade nisso aqui, em diferenciar. Pô, tá falando de dígrafo vocálico, encontro vocálico, para onde eu vou. E eu vivi perdido nisso daí. Ok? Então, tenha em mente, viu vocálico, tá falando de vogais. Então, se eu tô falando dígrafo, o que é um dígrafo? Duas letras de grafos. Então, duas letras para representar um som. E aí é um som que
Um som em consoante ou um som em vogal? Porque aqui a gente tem a palavra, por exemplo, com CH, que é os dígrafos consonantais. O CH, se eu falar para você chave, ó o som. Esse aqui é o símbolo correto. Aqui, ó. Esse aqui é o símbolo ch. Ali, ó. Chave. Ele está representando o som, ó, o fonema de X. Então eu estou usando um C e um H para representar o som do X, chave, ok? E aí você pode estar anotando aí se você quiser, ó, todos esses daqui, ó, RR, SC, a gente vai ver que nem sempre o SC, por exemplo, ou algumas delas, geralmente tem ali RR, NH, que elas vão estar juntas, mas elas não vão ser o mesmo som, porque elas estão em sílabas diferentes. Exemplo, se eu falar para você nascer, ó, o SC estão junto, certo? Então é a mesma coisa desse S aqui nem existia, ó. Se eu colocar aqui, ó, nascer, você vai ler nascer, mas tinha um S. Mas se, por exemplo, eu escrever escola, ó, agora eu estou produzindo o som do S e do C separado, ok? Então eles estão aqui, ó, o SC estão aqui, só que eu estou emitindo o som dos dois. Beleza? Isso aqui a gente chama de encontro consonantal, porque eu estou falando de, eu estou produzindo o som da consoante S e da consoante C, ok? Definição de vogais e consoantes. Vogais, ela não encontra obstrução na língua na hora da fala. A, E, I, O, U. Ok? Consoantes, encontra uma barreira. O ar ele não sai de forma clara para a pessoa. Ela encontra uma barreira que é a sua língua. A sua língua vai se modelar na boca de acordo a emitir algum som, tá? Fazer uma vibração diferente que vai ser emitido. Olha aí, ó, exercício 1, eu gosto dessa parte. Dê a cada uma das palavras abaixo a quantidade de letras e fonemas. Então vamos lá, ó. Sapato. Quantas letras? Isso aqui é questão de concurso, beleza? O concurso cai dessa forma. Se for um nível, ele começa de um nível fácil, vai para o mais difícil, né? Mas esse daqui ele vai pegar um pouco mais leve. Galera, só que preste bem atenção. Se você está se preparando para uma prova, tenha em mente que às vezes as coisas mais fáceis é o que vai pegar a galera, porque o pessoal não consegue ir para a aula 1. Eles querem ir direto, pô, vai cair o mais difícil, mas não sabe o básico. Beleza? Eu falo por experiência própria. Já quebrei muita cara nisso. Ia lá para as últimas aulas ver o negócio, mas não tinha uma boa base. Ok? Então vamos lá, ó. Sapatos. Quantas letras tem a palavra sapato? Sapato. Ó, S-A-P-A-T-O. Eu consegui produzir todos os sons. Sapato. Estou produzindo normal. Então tem 6 letras. Quantos fonemas tem? 6 também, porque eu consegui produzir o som S. O A normal, P. O A normal, T. O O normal, sapato. Agora aqui, ó. Quantas letras eu vou ter aqui? Eu tenho uma letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras, 5 letras, 6 letras. Então tenho 6 letras. E agora quantos fonemas eu tenho? Ó, aqui, ó. Esse aqui é aquele fonema lá que eu mostrei para vocês. Então aqui eu tenho um fonema só. Galera, se eu tenho escrito 2 letras produzindo um som, qual que é o nome? Fala para mim, qual que é o nome? Dígrafo. Esse aqui é um dígrafo. Eu tenho 2 letras para representar um único som. Então ali, ó. U. Então quantos fonemas eu tenho? 1 fonema, 2 fonemas, 3 fonemas, 4, 5 fonemas. Beleza?
Vamos lá, para a palavra táxi. Eu tenho o som do T, T, A. O X, ele não produz som de X. Não produz, ó. Ele xi. Ele tem duas. Então aqui vai ter dois fonemas aqui. Vai ter duas letras ali. Ok, ó. Então, olha lá, ó. Quantas letras eu tenho aqui? Tenho 4 letras. Representação gráfica, 4 letras. Quantos fonemas, quantos sons eu consigo identificar? Eu consigo identificar o som do T, do A. No X aqui eu vou ter o som de KS. E o I, eu vou ter o som do I, né? Táxi. Então, quantos fonemas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonemas. Aqui agora na alternativa D, hora. Galera, se eu riscar aqui para vocês esse H aqui, você consegue, ó, hora, certo? Então, foneticamente, né, eu tenho 3 fonemas. 3 fonemas. Quantas letras eu tenho? 4 letras. Conseguiu compreender? Tem hora que a gente vai ter uma letra ali que a gente nem pronuncia o som dela, mas ela tá lá. Né? E isso daí não vai agregar como fonema. Ok? Galera, esse aqui é o meu Pix, tá? Se você sentir no seu coração que essa aula merece nem que seja R$1 por eu estar aqui ajudando, trazendo um conteúdo para vocês, se esse conteúdo estiver te ajudando de alguma forma, vai ser disponibilizado mesmo. Ah, não quero, não tenho como agora. Não tem problema. Esse conteúdo está disponível gratuitamente aqui para vocês, tá? Tá aqui na descrição o link para você baixar o conteúdo e você vai ter acesso, tá? A ideia é você ter acesso ao conteúdo, mesmo que você não tenha dinheiro, beleza? Então tá aí. Quem quiser fazer o Pix de qualquer valor, 10 centavos, ajuda demais, tá bom? Classificação dos fonemas. A gente tem aqui os vogais, consoantes, semivogais. Eu já falei das vogais, que elas não encontram, né, obstrução. Das consoantes, as semivogais, galera. As vogais, né? Então a gente tem ali, você lá na escolinha da titia Teteca lá, você aprendeu que as vogais é A, E, I, O, U. Só que eu posso ter muito bem em letras americanas, né, o W e o Y como vogais, tá bom? Porque eu posso, ó, tipo aqui, ó, eu coloquei como exemplo chantilly. Esse Y, ele tá produzindo som de I. Delivery. Eu não manjo muito de inglês não, tá? Delivery, que se fala em inglês, mas não dá nada não. Delivery. Esse aqui tá produzindo som de I. Mas em outros casos, como por exemplo Wagner, esse aqui está produzindo som de V, ó. Então o W pode assumir uma função de consoante ou ele pode assumir uma função de vogal, ok? Quando eu estou falando de semivogais, eu vai em ter casos que eu vou ter como semivogal o I e o U, e em casos que eu vou ter o E e o O. O A sempre é vogal. Sempre é vogal. Qual que é a diferença de vogal e semivogal? A vogal, ela tem o tom dela, o timbre dela ali é maior. A semivogal é menor. Ali, ó, temos exemplos aqui embaixo, ó. Cari. Cari. Ó, aqui é uma sílaba e aqui é outra. Só que aqui, ó, nesse I a gente vai ter uma semivogal. Aqui nesse I, ó. Porque o som carie, carie. O som do I é mais baixo do que o som do E. Então ali eu vou ter um ditongo. Por ser mais baixo e depois por mais alto, a gente tem um ditongo crescente. A gente vai ver isso ainda, né, nessa aula, ok? Ditongo não é uma coisa de 7 cabeças, é só você classificar por sons o que está acontecendo. Então vamos lá, ó. Carie. Carie. Tenta chamar no portão. É um bisuzinho. Chama Carie! Carie! Ó, o E puxou mais. Então, certamente, o E ele é a vogal e o I é a semivogal nessa situação, tá? Coisa.
coisa, coisa, ô coisa. Ó, o O puxou mais que o I. Então, o I aqui, ele é semivogal, beleza? Ó, água. Água! Aqui, ó. O U, ele é semivogal, ok? Ele tá fazendo uma ponte pro A, beleza? Então, temos ali, ó, lousa. U, semivogal. O som do U é mais baixo. Lousa, lousa, lousa. Você vai reparar, se você conseguir, faz um teste aí, para um pouquinho, analisa o som, tenta emitir o som, esquece a letra, pensa só no som, ok? Essa aula é disso, é para você pegar o som. Na hora da prova, o que você vai fazer? Você vai analisar o som, beleza? Mágoa, mágoa. Galera, você viu o A aqui, ó? Esse aqui já é semivogal, beleza? Viu o A sempre é vogal. Então, se estão juntos, principalmente no final de frase ou no final de palavra, no português do Brasil, a gente não vai separar, tá bom? No de Portugal se separa, em alguns casos. Mas no Brasil, você só tem que se preocupar que esse final aqui, ó, não se separa, beleza? Porque é um ditongo. Galera, esse aqui é monossílabo. Monossílabo a gente não vai separar, tá bom? Então vou ter ali, ó, pão. O A, ele é a vogal. O O, ele vai ficar junto. Não tem como eu construir uma sílaba sem a vogal. As palavras que circundam uma sílaba é em volta da vogal, ok? Então quem é a vogal? É a letra A. E a semivogal é o O. Você não pode ter semivogal sozinha, uma sílaba. Ou separar uma sílaba e não ter uma vogal, deixar uma semivogal junto com ela. Fazendo a análise. Cães, quem que é a vogal? O A. Quem que é a semivogal? O E. Ok? Vamos lá. Próximo. Sílaba. Então vamos entender agora o que é uma sílaba. Isso aqui é importante para você depois fazer uma separação silábica. Okay? Sílaba é o conjunto de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. Geralmente a professora lá ela ensina até batendo palma, né? Sílaba. Nem sempre isso aí vai funcionar. Okay? Você vai ter que botar em mente que uma sílaba ela vai estar em volta da vogal. Então é importante que você entenda quais são as vogais. Beleza? A vogal vai ser aquela dentre o A, E, I, O, U. Vai ser a que não produzir, vai ser a que produzir um som mais intenso. Ó, vamos lá, pelas definições. Uma sílaba sozinha, ela pode formar uma palavra. A gente tem os monossílabos. Mono, um sílabo. Toda sílaba tem por base uma vogal. Foi o que eu acabei de falar. Para saber a quantidade de sílabas de uma palavra, basta verificar a quantidade de vogais. Exatamente o que eu disse. A gente não vai separar uma sílaba e nela não vai ter uma vogal. Beleza? Então, olha lá. Ó. Monossílabos. Exemplos de monossílabos. Me, a, dor, por. Tudo isso aqui estão circundando uma vogal. Qual que é a vogal? O O. Qual que é a vogal aqui? U. A vogal é sozinha, né? O A. O me. Né? Tu me destes. Então ali eu vou ter o me. Monossílabo. Dissílaba. Casa, livro. Quando eu tenho uma separação de duas. Opa, deu problema aqui na minha mesa digitalizadora, que não é uma mesa digitalizadora. Dissílaba. Casa. Eu tenho duas. Livro. Tenho dois. Trissílabo. Tenho três. Caderno. Caneta. Separei em três. Polissílaba. De três para frente, então ali eu tenho maracujá. Quatro separação.
Então eu já vou ter uma polissílaba. Aí não vai vir quadrissílaba, quintassílaba, não. Aí já daí para frente é polissílaba. Ok? Mais classificações. A gente trabalha entre uma sílaba, dissílaba, trissílaba, até porque vai ficar mais fácil depois para fazer acentuação. Na verdade, é a ideia da acentuação, né? Eu só tenho 3 classificações. Sílaba átona e sílaba tônica. Ó, a sílaba átona é a sílaba da palavra que recebe o acento tônico, ou seja, aquela que é pronunciada com maior intensidade. Galera, quando eu tenho ali uma sílaba átona e uma sílaba tônica, a sílaba tônica ela sempre vai ser a sílaba mais forte e as átonas as mais fracas, ok? A tônica é a mais forte e as átonas são as mais fracas. Isso aqui é diferente quando eu falo, ó, nem sempre, esse aqui, ó, quando você vê essa figura aqui, ó. Esse aqui é um bizu, cara. Esse aqui você leva pra vida. Você leva pra vida. Nem sempre a sílaba tônica vem indicada com acento gráfico. Então aqui, ó, caneta. Chama no portão para você saber onde é que tá a entonação dela. Então você vai lá no vizinho lá, ó, bate palma, ó. Caneta! Caneta! Olha lá, ó, chama a caneta. Aí você vai encontrar aonde que está o acento, né? A palavra que tem a acentuação mais forte. Então, ó, a tonicidade dela. Você vai encontrar a tonicidade quando você chama ela no portão. Eu uso muito esse bizu, sempre deu certo. Ok? É uma regra? Pode ter exceção. Em português, tem exceção para tudo. Mas sempre funcionou, ok? Comigo sempre funcionou. Então você pode reparar que nem sempre a sílaba tônica ela vai vir com um acento gráfico, ok? Então vamos lá, ó. Acento tônico é o que a gente tem na palavra caneta. E acento gráfico é quando eu represento graficamente e ali tem uma tonicidade maior. Sofá, sofá, ali ó. Ó, tá representado ali ó. Isso aqui, ó, representado. O acento. Como é que eu vou classificar esse tipo de acentuação? Você vai reparar que quando eu falo de oxítona, paroxítona e proparoxítona, de novo eu falo para você, não é necessário ter acento na palavra para mostrar que ela é uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona. Quando eu falo aqui de oxítona, sempre, galera, oxítona é a última sílaba aqui, ó, com a tonicidade. Café é a última palavra que é acentuada, a tonicidade dela é maior, oxítona, beleza? Maracujá, não importa quantas sílabas tenha. Isso aqui é uma polissílaba, certo? Então, ó, a última palavra é a mais forte, oxítona, beleza? A partir disso aí, a paroxítona é o quê? É uma antes. Então, olha lá, paroxítona, cadeira. Ó, aqui, ó, o acento aqui, se tivesse, seria aqui, ó, cadeira. Beleza? A cadeira aqui, né? Sei lá, ia ficar assim, ó. Cadeira. Ok. Aqui, mesa. Seria o quê? Mesa. Ó, aqui ficou errado, né? Esse aqui é mesa. Beleza? Então, uma paroxítona é o quê? Uma antes da... Então, é a penúltima, né? Sempre é a penúltima. Isso aqui é a paroxítona. Depois, a gente vai ver que tem... lá em acentuação, a gente vai ver como que você vai acentuar as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. A gente, já de início, já posso te adiantar, a mais fácil é a proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Repito, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então eu tenho ali, ó, sílaba. Palavra mais forte é a antepenúltima, acentua. Metafísica, ó, você repara que é sempre a terceira. Ó. Então aqui, ó,
aqui eu teria oxítona, paroxítona, proparoxítona. Se a proparoxítona, que é a terceira do final para o começo, é a mais forte, acentua. Então aqui, ó, eu tenho oxítona, paroxítona e proparoxítona. Proparoxítona é a mais forte, acentua. Okay? As outras a gente tem regrinhas para ela. Mas é bem fácil também. Não, num bicho de 7 cabeças, não. A gente vai ver depois. Monossílabos, atos e tônicos. Você deu uma olhada, né, nas partes passadas ali, o que é esse monossílabo, né? Então aqui, ó, é o monossílabo ato, átono e tônico. Os átonos, pouca intensidade no interior da frase. Então nessa frase aqui, ó, o que são os monossílabos átonos? Ó, o menino me perguntou quando lhe, ó, lhe entregarei as. Repara que eu não consigo separar isso aqui, beleza? Na parte B, tônico, os tônicos, muita intensidade no interior da frase. Então, ó, no mês, ó, mês passado, tu disseste, tem muita, ó, tem muita força, muita intensidade. Ó a diferença do me para tu. Me, tu. Ó o tu. Ele é mais forte. Disseste a mim. Mim. Ó, esse aqui, ele é um tônico. Ele tem um tônico mais forte. Que sentias dor. Dor. Se põe para um aluno, geralmente ele vai acabar colocando até aqui, ó, um acento em dor de dente. Ok? Olha quem tá aparecendo aqui no cantinho, ó. O bisuzinho, cara. Os tônicos podem aparecer sozinhos em respostas a uma pergunta. Exemplo, aqui, ó. No mês passado, você pode fazer uma... Para você saber exatamente quem que é os tônicos e quem que são os átonos, você vai fazer exatamente o que o bisuzinho disse ali. Faz uma pergunta com a seguinte frase, e se você conseguir responder com a palavra que você acha que é tônico, ela vai ser a tônica, ok? Com o átono não dá para fazer. Exemplo, no mês passado, quando? No mês. No mês o quê? Passado, né? Então, a palavra mais importante aqui é no mês, ok? Tu disseste... Quem disseste? Tu disseste. Tá reparando que eu tô conseguindo responder com os monossílabos tônicos? Disseste a quem? A mim. Olha aí, ó. Tô conseguindo responder usando eles. Sentias dor de dente. Sentiu o quê? Dor. Olha, tô conseguindo responder. Se eu consigo fazer isso, a palavra ela é um monossílabo tônico. Então vamos lá, fazer aqui, ó. Julgue. Paulo não dá o braço a torcer. Paulo não dá. Olha aqui, ó, monossílabo. Não dá para separar essa frase. O Paulo deu o braço? O Paulo dá o braço? Dá. Aqui, ó. Consegui responder. O não também se encaixa. O Paulo dá o braço a torcer? Não, ele não dá. Ali, ó. Monossílabo tônico. E aqui, ó, do lado, o que é esse o? Monossílabo átono. O braço a torcer, monossílabo átono. Então aqui eu tenho dois tônicos representados até com acentuação e dois átonos com menor intensidade na frase. Quando eu falo de ortoépia e prosódia, os dois são muito importantes. Porém, eles são muito extensos, né? Então isso daí não tem como a gente abordar nessa aula aqui, senão a gente ia ficar o dia inteiro vendo exemplos de ortoépia e prosódia, tá? A ortoépia é a pronúncia correta das palavras. Incorretamente, eu falo de cacoépia. Cacoépia é quando eu pronuncio errado.
Exemplo aqui tem inúmeros exemplos, cara. Isso aqui cai muito em concurso, a galera fala muito errado, ó. Então é estupro, não é estrupo, ok? Então estupro, estupro. Aqui eu tenho uma ortoépia e aqui eu tenho uma cacoépia, ok? Lagartixa. A palavra correta é lagartixa, não é largatixa. Quando eu tiver largatixa, é quando eu tiver uma cachorrinha, que o nome dela é Tixa, e você vai falar, pô, larga a Tixa. Vai pedir para a pessoa largar a Tixa. Beleza? Só nesse exemplo que a gente vai ter o larga Tixa. O correto é lagartixa. Beleza? Isso aqui, ó, mendigo é o correto, não é mendigo. Mortadela, não é mortandela. Ó, sugestão, papo reto mesmo com você, bate um olho nisso aí. Se quiser copiar, cola, recorta isso aqui que eu coloquei, faz uma anotação, bota na parede, dá uma olhada, porque isso aqui cai sempre, principalmente quando o assunto é ortografia. E ortografia cai em todos os concursos. Todo concurso cai ortografia. Tem português no concurso? Ortografia vai estar lá. Não tem pra onde correr. Se quer, você pode, você vai falar, não sei qual que é a matéria que eu vou estudar hoje. Estuda ortografia, porque vai estar em toda a prova de porque tenha português, beleza? Prosódia é a forma correta de acentuação tônica das palavras. Os erros de prosódia recebem o nome de silabada. Os principais erros de prosódia. Então, galera, é Nobel ou Nobel? Quando você for parar para pensar na palavra Nobel ou Nobel, pô, não sei onde é que está o acento. Nobel, ele se pronuncia igual papel. Se a pronúncia tá aqui em bel, então ela é o quê? Uma oxítona, ok? E aí, é rúbrica ou rubrica? Galera, é rubrica, não é rúbrica. A galera fala muito rúbrica. Se fosse rúbrica, aqui teria que ter um acento, porque toda proparoxítona é acentuada. E não tem. Então, quando tem aqui, ó, se o rubrica é onde tem a pronúncia mais forte, ela vai ser o quê? Uma oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ela vai ser uma paroxítona. Okay? Aqui, ó, você vai ver muita gente falando errado, principalmente no Instagram, né? Você quer saber o meu curso gratuito? Aqui não é gratuito, é gratuito. O acento tá no U. Gratuito. Não é gratuito. É livro do Recorde ou livro dos records? Galera, por mais que a gente tenha ouvido falar muito na televisão, recorde, a palavra é recorde. O recorde mundial. Recorde. Aqui, ó. Não tem um acento, tá? Não tem um acento, mas a palavra tônica, ela fica aqui, ó, no cord. E aí, isso aqui é o quê? Uma oxítona, proparoxítona ou uma paroxítona? Paroxítona. Então, é catéter ou cateter? Os médicos geralmente, né, pronunciam isso aqui de forma errada. A correta acentuação da palavra não é cateter. Não é catéter, é cateter. Então, não, o acento não tá aqui, ó. Se tivesse aqui, ela ia ser até acentuada, mas não tem. O tônico dela é na oxítona. Então, cateter. Essa é a correta pronúncia da palavra. Então, olha lá, ó, prosódia. É a correta acentuação tônica das palavras. Quando eu acentuo a palavra, não estou falando aqui que tem que ter graficamente a acentuação ali. Ela pode ser só o timbre dela, ok? Uma acentuação tônica, como a gente já viu nos slides passados. Chegamos aí no tão sonhado encontro vocálico, quando a gente tem o encontro de duas vogais.
Ó, é o encontro de uma vogal, mas uma semivogal. Classificam em 3 tipos, né? Os encontros vocálicos. Então a gente vai ter o ditongo, o tritongo e, em outros casos, o hiato, ok? Olha lá, ó, o ditongo. O que vem a ser o ditongo? É o encontro de uma vogal com uma semivogal ou o inverso. Então repara que se eu tenho uma vogal antes e uma semivogal depois, a semivogal ela é produzida com menor intensidade, correto? Então a vogal é maior e a semivogal é menor, a gente tem, ó, uma ordem decrescente. Então ele é um ditongo decrescente quando eu tenho uma vogal e uma semivogal. Mas se eu tenho uma semivogal e uma vogal, ó, é crescente, tá subindo o tom o timbre, né? E aí ele também pode se classificar como ele é oral ou nasal. Quando for nasal, você pode pronunciar ele com a boca fechada. Então, ó, quando ele é oral, é o normal, né? Se não é pelo nariz, pela boca, ok? Aí tem uma tabelinha aí para você saber, ó, orais crescente. Olha aqui, ó, tem um ditongo aqui, ó, final. Lírio. Então, ó, pode reparar que o O, ele é mais forte que o I. Então eu tenho, ó, o som, ó, lírio, lírio, régua, régua. O A sempre é vogal, ó. Então isso aqui também já é semivogal por si só. Régua. Repara que o som está crescendo. Infância. Olha, ó, ditongo crescente. Mágoa. Ó, ditongo crescente. Quando eu tenho o oral, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é um ditongo nasal. Então, quando eu tiver aquele Nzinho ali, ó. Quan. Eu tenho aqui, o A e o N é nasal. O ditongo é o A e o U. Só que quando ele tem o Nzinho, ele vai ser nasal. Simplesmente isso. Então, frequente. Ali, ó. Quim, quim, quim. Quando eu tenho ali, ó, U e o E, ditongo. Eu tenho ali, então, crescente ainda, porque o U se pronuncia mais baixo que o E. O E é uma vogal, o U é uma semivogal, e o N tá me trazendo aquele som nasal. Frequente, frequente. Pinguim. Não é aqui, galera. Não é aqui, é aqui, ó. Então aqui eu tenho um ditongo nasal. Eu tenho o U e o I, ó, o som tá crescendo. Pinguim. Trazendo pro som nasal. E da mesma pronúncia, né? No caso, da mesma forma, só muda a ordem ali. Vai ser o pai. Ó, o A é mais forte, o I é mais baixo. Então vou ter decrescente. Na parte de baixo aqui, ó, dos nasais, eu vou ter, ó, vem. Ó, repara que eu tenho uma vogal e o som tá, ó, caindo. Ele tá decrescendo de forma nasal, porque o M ele vai trazer essa parte pro negócio, né? Então, olha lá, ó. Amarrão, rão, falarão. Compreende? E detalhe que você deve estar se perguntando, né? Falarão. Mas aqui, David, não tem duas vogais. Repara que esse A e esse M pronuncia assim, ó. Falarão. Falarão. Amarrão. Parece que tem um O aqui, ó. Então, pelo som, esquece a letra. Esquece a letra. É pelo som. Falarão. Ó, eu pronuncio o A, o O. E junto desse A e o O, você pode deduzir que tem ali um M, um N, né? No meio. Ó, põe, põe. Aqui a palavra mesmo já tá até por escrito. Mas olha lá, ó. Vem, bem. Ok? Próximo. Presta bem atenção. Nessa parte aqui
você tem que... Puxa tua atenção para cá agora, ok? Ditongo nasal e dígrafo vocálico. Onde que está a diferença nisso e por que que eu estou trazendo isso para vocês? Ok? Analisa essa palavra aqui, ó, bambu e amaram. É um exemplo clássico. Então aqui, ó, eu vou ter o ban, olha esse A e esse M. E agora olha esse A e esse M aqui, ó. O A e o M, mesma forma. Graficamente, mesma coisa. Quando eu tô falando foneticamente, ban, ban, eu tenho duas letras fazendo um único som. Bambu, bambu. Então isso aqui é o que, galera? É um dígrafo vocálico, ok? Duas letras produzindo um único som. Quando eu falo de amaram, por que que ele vai ser um ditongo nasal? Amarão. Olha aqui, ó. Aqui dá para você impor que tem um som de um O na palavra, gerando ali, ó, um A e um O, um ditongo, ok? Então, a parte de ser nasal é porque ele tem esse M, amarão, amarão. Observe, então, foneticamente, o que que a palavra está te trazendo. Se ela é um ditongo nasal ou se ela é um dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Repito aqui para vocês. Dígrafo vocálico. Duas letras representando um único som. Naquele caso, bambu. Sempre que você vê esse tipo de situação aqui, esquece o M ali, ó. Tira o M. Bota um tiozinho aqui em cima, ó. Bambu. 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 Ok? Espero que você tenha entendido essa parte aqui. Se não entendeu, a gente vai fazer exercícios e você vai entender. Ok? Tritongo. Esse aqui é bem tranquilo. Então vamos lá. Ó. É o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Nessa ordem, tá? Nos tritongos, as semivogais e a vogal permanecem na mesma sílaba. Exatamente pelo motivo que eu falei, uma sílaba não pode não pode ficar sem uma vogal. Então ali, ó, quando eu tenho da parte oral, Paraguai, olha ali, ó, tritongo, ó, certo? O A é a vogal e duas semivogais. Averiguei, três, né, entre aspas, vogais. Vou ter aqui outro tritongo. Se eles vão ser orais ou nasais, né, você vai notar o nasal sempre pelo tio dele, pelo M, pelo N, quando você não conseguir pronunciar com a boca aberta, ok? Então, nasal, ó, saguão, guão, saguão, guão, enxaguão. Olha como é que tá produzindo no final. Quando isso daí acontecer, ele é nasal, beleza? Ainda mais que eu consigo fazer aquela situaçãozinha, ó, guão. Olha aí, ó. Para que emite o som do U. Quando isso aí acontece, né, eu tenho um tritongo nasal. O hiato vai ser o encontro de duas vogais permanecendo em sílabas distintas, ok? Então, quando eu tiver, a gente vai ver também em acentuação que tem também a regra para acentuação de hiato, ok? Então vamos lá, ó. Raiz. Ó, aqui é uma vogal e aqui é outra vogal. Só que graficamente, se eu fosse colocar tudo junto, ó, raiz. Repara que, olha os dois, ó, eles aparecem juntos, né? Colados. Quando eu faço essa separação de duas vogais, isso daí é um hiato. Então vamos lá, ó. Saúde. O A, ele é uma vogal. O U, ele também é uma vogal. Por isso que eles estão separados, ok? E aí, por que, David, que esse U aqui,
ele é acentuado e aqui no outro não é. Você vai lembrar que na regra dos hiatos, né, acentua-se o I e o U tônico seguido da não de S, não pode estar sucedido de NH. Então, por esse motivo, ele vai ser acentuado porque ele é o I ou o U tônico, sozinho na sílaba, seguido ou não de S. Ele não está seguido de S, está sozinho na sílaba, acento nele, beleza? Sa, a, ra. Olha o A aqui, ó. Só que os dois são vogais, beleza? O A não vai ser semivogal, ok? Então, nessa palavra eu tenho duas vogais separadas formando hiato. Próxima parte, encontro consonantal. Aqui faltou nantal. O L aqui. Definição. São grupos formados por mais de uma consoante sem vogal intermediária. O que hoje eu tô... Blusa. Prato. O encontro consonantal. Vamos trazer para a essência da palavra. Como que é o encontro de consoantes? Quando eu tenho o som de uma consoante e a outra consoante produz o mesmo som. Então, olha que diferença é o encontro consonantal, né? Eu produzo aqui o som do B e do L. Aqui eu produzo o som do P e do R. Então, ó, prato. Eu consigo pronunciar os dois sons do P e do R. Então, ele está fazendo um encontro de consoantes. David, é muita coisa pra minha cabeça, eu já tô ficando perdido. Ditongo, tritongo, encontro consonantal, dígrafo. Calma. Não tem necessidade de você ficar memorizando. Basta você entender como é que funciona. Qual que é a essência? Galera, quando você aprende, você não tem que ficar decorando mais nada. Mais nada, você não tem que decorar isso aqui, você tem que aprender. Encontro consonantal, encontro de consoantes. As duas consoantes se encontraram. Ó, olha uma observação que eu coloquei. Isso aqui eu trouxe direto do livro para vocês, ó. Encontro consonantal é o mesmo que dígrafo? Não. Ó, o RR, o SS, o CH que nós vimos lá no começo da aula, o LH, NH, tudo isso aqui, ó, eles são duas consoantes, eles são dígrafos, porque ó, dígrafos, duas consoantes juntas, produzindo um único som, por isso que é dígrafo. O encontro de consonantal, ele é quando as duas produzem o som, o próprio som delas. Repara que em chave eu tenho o C e o H, mas produz o som de X, ok? Ali não, prato não. Eu tenho duas consoantes juntas que produzem o som, cada uma o seu som. Então, ali, ó, os perfeitos é quando eu vou ter ele junta com uma vogal, tá vendo? Ó, blusa, prato. O imperfeito é quando eles estão, ó, separados. Olha ali, ó. Não é nem necessariamente ele tá junto da vogal, mas eles em si estão juntos. O B e o L, o P e o R, eles estão juntos, ó. Reparou? Na mesma sílaba. Quando ele é imperfeito, eles não estão na mesma sílaba, estão separados. Então vou ter aqui, ó, ab de um lado, soluto do outro, mas ó, o S tá aqui, ó. O S, uma consoante aqui e uma consoante do lado de cá. Ritmo, eu vou ter o T do lado de cá e o M do lado de lá, mas estão separados. Então é um encontro consonantal, só que eles estão separados. Olha ali, ó. Em início de palavra, o GN, MN, PN, OS, início de palavras são perfeitos, mas no meio delas são imperfeitos. Exemplo, gnomo, psicose, olha aí, ó, mesma sílaba junto. Não tem como você colocar assim, ó, não é assim. Mas, ó, no meio de palavra, você vai acabar separando os dois, ó. Cognato, ó. Cognato. Ok? Ó, separou. Beleza?
O G, a mesma escrita, o G e o N, só que estão separados. Então é isso, galera. Chegamos ao fim da nossa aula. Esse é o capítulo 1, tá? É bastante coisa? Vai aprender na prática. Então, na prática, como que resolve a questão, na hora que bater no concurso, bater na sua prova ali, como que você vai resolver? Isso daí a gente vai resolver na nossa próxima aula, uma lista de exercícios que eu já preparei aqui. E a gente vai estar batendo ponta a ponta ela, beleza? Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.